O Congresso aprovou, a presidente sancionou e o Brasil tem uma nova lei anticorrupção. O alvo desta vez são empresas que venham a se envolver em irregularidades e que ficarão sujeitas ao pagamento de multas milionárias e reparação total dos danos que causarem. Essa legislação responde a queixas antigas no país de que a justiça preocupa-se muito com os corruptos e pouco com os corruptores, aqueles que compram ou tentam comprar o favor dos agentes públicos. Os defensores da lei acreditam que ela vai mudar a cultura empresarial brasileira com a adoção de novos padrões éticos e administrativos. Mas ainda há muitas dúvidas no ar. As práticas corruptas vão diminuir no mundo empresarial? Até que ponto os acionistas devem ser penalizados por atos praticados pelos diretores de uma companhia? Qual será o impacto nas empresas? Os custos vão aumentar? E o mais importante, a lei vai pegar, vai mesmo ser aplicada? Afinal, como dizia Thomas Jefferson, um dos líderes da independência americana, abre aspas, a aplicação da lei é mais importante que sua elaboração. Fecha aspas. Para falar dessa mais nova lei anticorrupção e do impacto que poderá ter na justiça e nas empresas brasileiras, recebemos Heloísa Estelita, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Tiago Jabor, advogado, especialista em relações governamentais. Sejam muito bem-vindos. A gente já conhece várias leis do Brasil, quer dizer, nós vimos acompanhando aí o processo de tentativa de fazer um arcabouço legal capaz de inibir a nossa corrupção. A gente tem a lei da lavagem de dinheiro, do colarinho branco, das licitações, do antitrust, enfim. Qual é a inovação que essa lei traz em termos de inibir a corrupção e chegar aos corruptores? Eu acho que a grande novidade que a lei recentemente aprovada traz é tentar fazer com que as empresas ajam como parceiras do governo no combate à corrupção. Então a lei tem mecanismos que incentivam uma empresa a implementar nas suas próprias práticas internas mecanismos de controle para coibir ações dos seus empregados. Mas elas são pessoas interessadas? Elas são as maiores interessadas em ter um ambiente de negócios que seja transparente, que seja ético e que seus funcionários cumpram a legislação e não violem tanto as práticas éticas quanto as leis no tratamento com os funcionários públicos. Eu quero dizer, elas são interessadas, digamos, no ato ilícito que vai lhe dar uma vantagem, não é? Quer dizer, de certa forma, a lei tenta atemorizá-la. Sim, com certeza. Inclusive, as sanções são altíssimas. E sobre o seu questionamento se vai pegar, eu acho que uma das razões pelas quais vai pegar é que houve mecanismos nessa lei de facilitar a prova. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica, ela é objetiva. Ela independe de culpa ou dolo. Inclusive, a presidente Dilma vetou um dispositivo que dizia que ela precisava de provar a intenção da pessoa jurídica. Agora, não precisa. Ela é responsabilizada objetivamente. O que isso quer dizer na prática? Que não é preciso provar que ela tinha intenção, conhecimento, desejo ou faltou com a vigilância, por exemplo. Basta que um funcionário pratique um daqueles atos ilícitos definidos no artigo 5º, que vão desde atos de corrupção no sentido muito mais lato do que na lei penal, a fraude a licitações e todas essas fraudes relacionadas ao desvio de dinheiro público. Não vai precisar provar a intenção, basta provar que o funcionário praticou em benefício da empresa, que ela será responsabilizada. Então, facilita muito a prova. E por isso, facilitando a prova, o trabalho da acusação é muito mais simples e, portanto, mais rápido e mais efetivo. Quer dizer, para a gente entender, essa não é uma lei penal, é uma lei administrativa. É uma lei que diz o que os órgãos governamentais, e do legislativo e do judiciário, podem fazer para investigar corrupções em suas áreas, não é? Então, na prática, o que mudaria em relação ao que já existe hoje? Que tipo de instrumento legal há para investigar, apurar e punir empresas e que agora, digamos, ganha mais reforço? A lei prevê dois instrumentos. Um é o processo administrativo de responsabilização, que vai ser conduzido pelo órgão afetado pela conduta, e o outro é uma ação civil que pode ser iniciada pelo Ministério Público e que prevê outras penalidades que não só a multa. Então a empresa eventualmente pode ser, a sua atividade pode ter a sua atividade interrompida,
pode ter a sua atividade parcialmente suspensa, em alguns casos mais extremos, inclusive a dissolução compulsória. E é por isso que quando se diz que a novidade que a lei traz é tentar tornar as empresas parceiras do governo, é exatamente para fugir dessas, ou para evitar que práticas aconteçam que possam sujeitar a empresa a essas práticas, para as quais não é preciso nem que se demonstre a intenção. Basta que tenha ocorrido o fato e que tenha sido praticado por um funcionário ou um agente em benefício da empresa, para que a empresa possa sofrer essas sanções. Porque a sociedade tem essa percepção de que a empresa sempre escapa, não é? Que a gente vai atrás dos políticos, a gente consegue puni-los, caçá-los, eventualmente condená-los, mas dificilmente, ou funcionários, pessoas, dificilmente a empresa que fez a corrupção, o ato ilícito, ela tem uma consequência. Essa percepção é verdadeira? É verdadeira porque ela corresponde à realidade jurídica. Não havia uma forma de imputar à pessoa jurídica a responsabilidade por atos de corrupção. É sempre a responsabilidade individual, né? Especialmente a penal, mesmo a da improbidade, é sempre a responsabilidade penal individual, no indivíduo que praticou o ato, seja o corruptor, seja o corrupto. Não tinha como atribuir uma responsabilidade sancionadora de castigo à pessoa jurídica. Essa lei cria justamente essa possibilidade, prever as sanções e os mecanismos de aplicação. Quer dizer, suponha que a gente tem um processo na Controladoria Geral da União, por causa de algum caso momentoso ali. O que vai acontecer? Aquele processo administrativo observa o que a empresa fez e as pessoas serão denunciadas para o Ministério Público? É isso? Esse é o processo? Exatamente. O que vai acontecer? Como o Thiago falou, a empresa vai ter... Porque uma das formas de atenuar a responsabilidade da empresa nessa lei é que ela tem sistemas internos, o Thiago pode até falar melhor sobre isso, sistemas internos de vigilância e treinamento de pessoal para que os funcionários, melhor, os empregados não pratiquem atos de corrupção. Se ela tiver esses sistemas internos e eles forem efetivos, ela pode ter uma redução de pena, e aí até uma crítica à lei, ela foi tímida nisso, ela podia ter isenção de pena, quando a empresa se estrutura de uma forma que aquele fato ocorrido é realmente um acidente. Escapou. Escapou. Ela fez tudo que estava, né? A gente também não é obrigado ao impossível, né, Mônica? Assim, não temos como controlar tudo. Se ela toma todas as providências para que não aconteça, acontece. Bom, dentro desse contexto também, se ela investigar internamente e descobrir quem foi, entregar essa pessoa para as autoridades públicas, ela também tem a diminuição de pena. Que é justamente essa pessoa que vai parar lá no Ministério Público e ser processada criminalmente. Provavelmente ela e o funcionário público. Então, independentemente da sanção que a empresa vai ter. Sim. Ela vai ter que pagar a multa do mesmo jeito, portanto, ela vai ser forçada a fazer essa vigilância. Agora, a empresa, como a Heloísa mencionou, a empresa, como parte do cálculo da sanção, ou como parte da avaliação de qual vai ser a penalidade aplicada na empresa, entra a cooperação da empresa com o poder público na elucidação do caso. Entra a qualidade dos procedimentos e dos mecanismos internos que a empresa implementou, o treinamento que ela deu aos seus funcionários, a disponibilização de canais para que os funcionários reportem eventuais condutas desviantes, tudo isso vai ser levado em consideração. Uma incerteza que existe hoje é que a lei diz que os critérios de avaliação desses parâmetros e desses mecanismos serão estabelecidos no regulamento do Poder Executivo. Então, assim, existe a expectativa de que até a entrada em vigor da lei, que vai acontecer no começo, no fevereiro, do ano, né? Daqui 6 meses, né? Final de janeiro de 2014, até lá o Poder Executivo tenha expedido esse regulamento para dar um pouco mais de clareza para as empresas de como elas serão avaliadas. E antes disso, é importante também que exista uma abertura para a sociedade, para o empresariado, por parte do Poder Executivo, para que se possa contribuir com as melhores práticas, com informação, com exemplos enfim, que e são... com leniência, né, que é esse nome que entrou agora para a gente a partir do caso dos trens de São Paulo, que está correndo no CAD, né, quer dizer, leniência para o direito administrativo é a colaboração, não é? A colaboração o que chamaria de ação premiada, mas é a colaboração o Ministério Público premiada, gosta de colaboração. Colaboração premiada, isso não estava previsto em nenhuma outra lei. Essa lei pode afetar essa investigação que está acontecendo no CAD agora, se confirma um cartel para as licitações de São Paulo e do Distrito Federal, o que vocês acham? Eu creio que não. Não? Como é uma lei que ela não está em vigor, né? Ela só entra em vigor em fevereiro.
E ela não deveria se aplicar a fatos cometidos no passado. Atos ilícitos, né, é uma regra de direito que quando você vai impor uma sanção, a função dela não é simplesmente vingança. Quando se promulga uma lei dessas, quer dizer, olha para essa lei, tá aqui, ó, você vai ser sancionado, não faça isso. Então eu tenho que saber antes o que eu não devo fazer para eu tentar não fazer. Por isso, como lei sancionadora, não deveria retroagir e atingir fatos praticados antes da entrada em vigor, que será em fevereiro. Até essa vacácio, que a gente chama esse intervalo de 6 meses, é justamente para que as pessoas possam se adaptar. A intenção do legislador então, não é para ilícitos cometidos a partir de 1º de fevereiro. Exato. Da entrada em vigor da lei. Os crimes que estão acontecendo agora, neste momento, que já aconteceram, têm que ser capturados por outras leis. Nada do que aconteceu antes da entrada em vigor da lei pode ser capturado por ela. Mas é importante mencionar que as empresas também não devem esperar que a lei entre em vigor ou que o Poder Executivo regulamente o seu conteúdo para começarem a se preparar e a avaliarem dentro da sua realidade de negócios, dentro do seu setor, como melhor estruturar um programa interno de ética e anticorrupção. Essa questão da colaboração premiada ou da leniência, com o termo técnico, não é muito comum, não é, no Brasil? Quer dizer, a gente vem acompanhando agora esse caso aqui de São Paulo, no CAD, mas são pouquíssimos, não é? Como é que isso funciona na prática? Como a empresa se dispõe a ir lá e dizer, olha, confesso, errei, estão aqui todos os documentos, vamos investigar a partir de agora, não me puna, ou ou a partir de uma suspeita dos órgãos públicos que vai atrás da empresa e convida para essa colaboração? Como é que costuma isso acontecer? Mano, vou falar da área penal, que é a área que eu conheço mais. É até muito conveniente, oportuna a sua pergunta, porque ontem foi publicada a lei que define as organizações criminosas e pela primeira vez disciplina muito detalhadamente o procedimento de colaboração premiada. A gente já tem benesses para réus, aí estou falando então tanto do processo penal, que colaboravam com as autoridades, eles tinham redução de pena e até isenção de pena em alguns casos. Agora, essa lei que foi promulgada ontem, 12.850 eu acho, ela disciplina no detalhe como é o procedimento perante o Ministério Público de delação premiada e também oferece vantagens para aquele que colabore efetivamente para o encontro dos outros corréus, dos outros participantes do delito, para a recuperação do prejuízo causado pelo crime ou localização da vítima nos casos de sequestro. Mas a gente já tinha isso desde 1998. O que não é ainda uma prática muito habitual, ou já é, no Brasil? Eu diria que no penal não era muito habitual. Para casos de corrupção, não, definitivamente. Não, a lei inova nesse sentido, para casos de corrupção empresarial. O que diz a lei é que a empresa deve ter a iniciativa de buscar as autoridades, apresentar a sua intenção de cooperar. Essa cooperação deve ser uma cooperação efetiva e levar ou a descoberta e a identificação de outros participantes no ato, ou a obtenção mais célere de documentos que comprovem o ilícito. E como resultado, a empresa pode obter uma redução da penalidade, ou seja, no caso da multa, é uma redução de 2/3 da multa, e uma proteção com relação a algumas das outras penalidades que estão previstas na lei. Mas isso, de fato, tanto a responsabilização da pessoa jurídica e a possibilidade de se fazer um acordo de leniência por atos de corrupção praticados por seus funcionários é também uma inovação da lei. Agora, qual é a parte que pode ser, digamos, vítima dentro da empresa? Porque se diz que os acionistas que não são diretores e não conhecem exatamente as decisões que foram tomadas, não são os operadores em casos de grandes licitações, por exemplo, seriam prejudicados. Até um acionista na bolsa ou um cotista que não participa de conselho, ele seria prejudicado porque ele também vai ser afetado por todas as consequências dessa lei. Ou seja, é preciso tomar mais cuidado, inclusive, para quem entra de sociedade em empresas ou compra ações. Isso vai mudar alguma coisa, não? Eu acho que vai mudar bastante. Essa é talvez minha grande crítica a como essa lei, a dicção, né, a redação dessa lei. Eu acho que a pessoa jurídica, ela tem que ter um patamar acima do qual o descuido, a falta de vigilância, o que a gente chama de defeito de organização, facilita ou permite a prática do ato ilícito. Se ela toma todas as medidas que não facilitem, ela não deveria
ser penalizada? E aí, respondendo a sua pergunta, na prática, ela implementa todos os sistemas de cumprimento interno, ela treina os funcionários, ela tem um sistema interno de investigação, ela tem uma denúncia anônima interna, quer dizer, ela tem todo o aparato para que os seus empregados não pratiquem atos ilícitos, se praticarem, que ela seja a primeira a saber e possa lidar com essa situação. Entendo que uma pessoa jurídica que tome todos esses cuidados não deveria ser responsável pelo ato ilícito. Mas o contrário? Por exemplo, para pegar um exemplo que a gente conhece pouco ainda, mas que está na mesma. No caso da Siemens, o acionista da Siemens, no caso da Siemens for responsabilizada por formação de cartel, ele tem compromisso também, digamos, direto, alguma responsabilidade direta com um eventual crime cometido? Não, de forma nenhuma. Não? Crime não. O crime ou administrativo, uma sanção administrativa? Só para completar o seu posicionamento, então, o acionista, o que ele deveria saber se ele quer uma empresa que não tenha chance de incidir nessa lei? Que ela tem um excelente sistema interno de controle, de cumprimento de lei. É a única medida que está na mão dele que ele pode falar, bom, vou investir nessa empresa, deixa eu ver o sistema dela, senão eu posso estar sujeito a ela responder uma multa de 60 milhões. Minha ação que valia 100 passa a valer 20. E é essa a grande inovação da lei, como disse a Luísa. Você cria um incentivo para que o sócio, para que os administradores, para que as pessoas que estão... A legislação norte-americana fala do tom que vem do topo. Né? É a administração da empresa que tem que ser a primeira a se movimentar e a realmente assegurar que a empresa implemente esses mecanismos internos de controle para evitar que ela seja prejudicada por uma ação de um funcionário que muitas vezes a empresa não tem total controle sobre o que cada um de seus funcionários faz a todo momento. E vice-versa. O funcionário também não tem controle sobre as decisões tomadas no topo de uma empresa. E nem de um colega. O que será mais difícil modificar na cultura de uma empresa? Quer dizer, é a empresa que tem habitualmente práticas duvidosas, que ficam ali nas franjas da legalidade e que é fácil de saltar para a ilegalidade, fornecedores e participantes de licitações e tudo mais, estamos cansados de ver licitações fraudulentas, ou é o funcionário que escapa do controle porque ele tem um poder de decisão e faz algo errado. O que é mais difícil de mudar na cultura das empresas no atual estágio do Brasil, que corrupção está na ordem do dia sempre? Eu não sei se eu tenho essa resposta. Eu creio que um dos fatores que é visto como incentivo à corrupção é cumprimento de meta econômica, né, dentro de empresa. Isso tem sido um dos fatores que criaria um ambiente propício para a prática de atos de corrupção em busca de maiores contratos bônus. E fechar. Mas também assim, o cumprimento de metas econômicas está na natureza de uma empresa, de uma entidade privada que atua em seu mercado. Eu acho que é muito mais uma questão de implementar uma cultura interna de ética e de lealdade e que inclusive o funcionário possa ser recompensado por isso, mas acho que só a prática, a forma como a lei vai ser aplicada, inclusive pelas autoridades e como que as autoridades vão avaliar cada um desses programas, é que vai dizer o que dentro de uma empresa vai ser levado em consideração, o que vai importar mais na decisão de como estruturar o programa. Vocês que lidam com isso, com esse tipo de tema, o administrativo, o comercial, quais são os problemas que vocês analisam nesse texto? O que pode ser difícil de viabilizar ou diminuir a sua eficácia? Porque o que todo mundo quer saber é se essa lei pega ou não pega. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Teremos logo, já está sancionada, já está publicada, só falta entrar em vigor, são 180 dias, uma nova lei para punir as empresas administrativamente, bem dura, que pratiquem atos ilícitos, atos de corrupção, fraudes, licitações, enfim. Comentamos várias das vantagens, mas quais são os problemas que vocês acham nessa lei que possa atrapalhar a eficácia dela, que é o que todo mundo quer saber? Se a lei vai ser aplicada, estará lá inibindo a corrupção no Brasil ou não? Vamos ver, Thiago. Você acha, Thiago? Para uma lei que pretende criar uma estrutura de incentivos para que as empresas adotem essas políticas, tem um problema que causa bastante incerteza e preocupação.
a competência para instaurar o processo administrativo de responsabilização ela é totalmente pulverizada. Então, cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, em nível federal, estadual e municipal, tem a competência de instaurar um processo administrativo contra a empresa, que pode resultar numa multa de até 20% do faturamento anual. Nessa situação, é natural que desses milhares de entes com uma capacidade de aplicar a lei e essa penalidade, vão surgir decisões conflitantes, vão surgir coisas que as empresas não vão conseguir conciliar. Ou seja, então uma empresa vai olhar para o cenário e vai dizer como o meu programa de compliance está sendo avaliado pelas autoridades. E ele vai ter uma decisão num lugar que avalia de uma forma, uma decisão em outro lugar que avalia de outra forma. E assim, há uma discussão sobre o recurso que não está previsto na lei, mas que a questão constitucional do direito ao recurso. Então, para uma empresa fazer sentido desse cenário de pulverização é bastante complicado. Porque pega município, Estado, União, legislativos e judiciários. Você vai ter de um lado a administração pública instaurando os procedimentos e aplicando as sanções, e o Poder Judiciário. Porque isso até é um ponto forte da lei. As sanções mais graves, suspensão de atividade, encerramento da pessoa jurídica, são reservadas ao Poder Judiciário. Mas isso quer dizer que o que o Thiago disse, não só as autoridades administrativas vão estar avaliando o porte, a efetividade, o peso desses sistemas de compliance internos, mas o Poder Judiciário também paralelamente, porque a competência para aplicar a multa e a publicação de decisão é da autoridade administrativa e a competência para aplicar as sanções mais graves é do Poder Judiciário. E como poderia ter sido resolvido isso? Boa pergunta. A Maíra Machado, lá da GV, que está pesquisando só sobre esse tema, tem sugestões, eu acho que de unificação. O que você pensa? Na forma como a lei está hoje, o que se poderia criar é digamos, uma estrutura de uniformização, ou um esforço das autoridades de tentar, o Poder Executivo vai regulamentar a forma como os programas têm que ser avaliados. Então, acho que o processo de elaboração dessa regulamentação tem que ser o mais aberto possível, tem que se ouvir as empresas, as empresas têm que saber o que é esperado delas nesse processo de implementação dos programas de compliance, e que haja uma forma, ou pelo menos um comprometimento das autoridades de tentar que o mesmo programa de compliance receba tratamento igual, independentemente se a autoridade decisora é uma autoridade de um Estado, ou se é de um município, se é do Poder Executivo, ou se é do Poder Legislativo. Pode levar um bom tempo, né? Pode levar um bom tempo. Mas uma coisa interessante que a gente não comentou, mas que vale a pena encerrar o programa com isso, é que a empresa pode ser condenada a devolver tudo que foi retirado ilicitamente do cofre público. Eu acho que isso é uma grande vantagem. Mais que isso, né? A obrigação de devolver é uma obrigação civil decorrente da prática do ilícito. Ela tem o dever de devolver e ainda pagar sanções pesadíssimas. E o tribunal ainda pode decretar o perdimento de bens, valores obtidos mediante o ato ilícito. Então, continuamos acompanhando, né, para ver como vai ser aplicada. Muito obrigada, Thiago. Obrigado, muito obrigada a você, obrigada a você também que acompanhou o programa até aqui. A gente volta na quinta-feira. Até lá.